acho que isso. Bom, vamos começar a entender alguns conceitos importantes então, Arthur. Eu vou pegar do zero, igual a gente conversou, né? Você falou para a gente ir do zero Sim, e sim, considerar ali realmente cada etapa como se você estivesse começando agora, apesar de você já utilizar. isso mesmo. Então, tá bom. Então, eu vou começar com os três principais problemas que você vai encontrar ao criar uma tabela dinâmica, beleza? Beleza. O primeiro deles é quando você não tem um título. Então, Hum, se eu selecionar algum espaço aqui e eu tentar inserir uma tabela dinâmica, vai dar BO. O nome do campo da tabela dinâmica não é válido. Para criar um relatório de tabela dinâmica, você deve usar dados organizados como uma lista com colunas rotuladas. O que é rótulo? O rótulo, basicamente, é eu ter um nome para essa coluna. Zoom beleza. It. Esqueci de ativar uma ferramenta muito importante. Na aula de ontem eu esqueci também, faz parte. Pronto. Tá ativada, mano. Aí, ó. Dou zoom, pinta a tela, Tá, entendi. né? Que aí fica mais fácil. Uhum, Beleza. A outra coisa é quando você tem uma coluna mesclada, que basicamente vai de encontro com a anterior. Porque por mais que eu tenha uma coluna mesclada que sirva para as duas colunas, eu não posso inserir uma tabela dinâmica, porque ele não vai conseguir determinar para qual coluna é, ou se fosse para as duas. uhum. Ele não vai determinar. Posso ter nomes iguais, exemplo, data emissão, data emissão? Não tem problema nenhum. Tá. Beleza, então, deixa eu voltar aqui, show de bola. E o terceiro problema que geralmente a galera encontra é o seguinte, tá vendo esse espaço vazio? Sim, Se eu clicar aqui e der um inserir tabela dinâmica, ele não vai selecionado aqui para baixo. tá, Ou entendi. seja, muitas vezes a galera tem uma tabela com várias linhas aqui em vazio e ela só clica na tabela, ela não seleciona tudo. Então, o que é a recomendação? É selecionar toda a sua tabela, 100%, e aí sim você inserir tabela dinâmica. Então, a Tá, gente vem, seleciona todo mundo, e aí sim você vai inserir tabela dinâmica. entendi. Inclusive, o Valdivino, né, que trabalha lá com você, ele tem uma história muito legal sobre isso e ele deixou compartilhar, que é justamente isso, é o alerta. Ele chegou numa reunião, ele tinha metade dos dados selecionados. Uhum, E aí, na hora de apresentar os números foram errados e não foi muito confortável. Então, ele sempre compartilha essa observação com as experiência. pessoas, Uhum. essa experiência aí, para que a galera não passe pelo que ele passou. E é bem ruim. Então, tá Sim. bom. Então, assim, ó, os três principais erros são esses. Show de bola. Agora a gente vai começar a entender o que é a tabela dinâmica em si.